Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive quando eu fui fazer a compra de uma camisa. Essa camisa no caso. Eu fui com alguns amigos na Seara ali da Lagoinha e tal, e a gente fazendo a compra de algumas coisas, olhando os modelos de camisa, e essa me chamou a atenção, me interessei muito por ela, achei ela bonita e tal. E aí eu tava vendo que assim, procure, cheio desses rajados brancos. E aí eu comecei a olhar e fiquei assim, não, deve estar o rosto de Jesus escondido nesses rajados brancos, algum escrito diferente, alguma coisa. E procurando e nada, e aí deixei ela de lado. Fui embora, não comprei, porque eu pensei assim, vai que alguém me pergunta o que está escondido e eu não sei responder, né? Beleza, só que eu fiquei intrigado porque eu gostei da camisa e eu falei, não, eu tenho que descobrir o que está escrito nela, o que tem nela. E aí, passou algumas semanas, eu dei de voltar lá, fui sozinho, cheguei lá, achei os últimos modelos das camisas, já nem tinha todos os tamanhos mais, e eu comecei a olhar, procure, e tô olhando. De repente, eu olho para baixo nela, e aqui que tinha. Na minha lata, eu não vi. E aí me veio na hora assim, é isso que acontece com muitas pessoas quando elas vão me buscar. Rapaz, a partir daí veio tanta coisa na minha cabeça e eu quero trazer um pouco disso para compartilhar com vocês aqui. E aí eu quero ler rapidão um texto que está lá em Jeremias 29:13, que vai falar assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Cara, uma das coisas que eu vejo que faz com que a gente desacredita muito de Jesus e de tudo que é pregado sobre ele, e que eu, Bruno, particularmente considero uma das ferramentas mais perigosas que existem, são as distrações. Falo isso porque a distração por si só, ela já faz assim, um trabalho fenomenal. Você quer ver um exemplo? Eu estava trabalhando esses dias e eles foram instalar um ar-condicionado lá no nosso serviço. Por mais que eu estava concentrado naquilo que eu estava fazendo, todo aquele barulho, aquela movimentação furadeira, tirava o foco de um raciocínio que às vezes eu estava tendo. Um exemplo na Bíblia que a gente pode ver disso foi Pedro quando foi andar sobre as águas. Jesus, que era o foco dele, estava em carne e osso na frente dele. Só que aí a tempestade, as ondas, tudo aquilo que estava acontecendo, serviu de distração e fez o cara afundar. Mesmo Jesus estando na frente dele, o foco dele na frente dele, poucos metros de distância, conseguiu, foi o suficiente para poder fazer ele se distrair. Agora, se a distração por si só já dá conta do recado, você tenta imaginar quando ela é manipulada por alguém que já tem o interesse de te fazer você perder o seu foco. Um exemplo disso foi Moisés e Faraó na Bíblia. Moisés chegou para Faraó e falou o que com ele? Deixa meu povo ir para a gente poder buscar Deus. E Faraó falou, o quê? Esse povo tá faltando roupa para lavar, tá muito sem o que fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a carga de serviço deles, a ponto deles não ter nem tempo de pensar em adoração. Ou seja, Faraó queria usar o aumento de serviço como uma distração para eles poderem perder o foco daquilo que Deus queria fazer. Um outro exemplo disso é o texto de Mateus 28, que vai falar que os guardas que estavam guardando o túmulo de Jesus falharam na missão. E aí eles foram pagos para poder dizer que eles tombaram esse serviço e que os discípulos aproveitaram que eles estavam dormindo, vieram e roubaram o corpo de Jesus. E aí o texto vai falar assim, que esse boato se espalhou entre os judeus até os dias de hoje, que no caso hoje é no dia que foi escrito o texto. Mas a gente vê que as consequências disso, elas continuaram até hoje, porque o alcance e o sucesso com a distração manipulada é muito maior. Cara, a nossa própria atenção ela fica comprometida se a gente não estiver bem ligado nessas questões, porque a gente pode ler um texto desse aqui e entender esse buscar a Deus de todo o coração como um aumento, beleza. Só que ele não é aquele aumento assim de bater a sua marca de tempo de oração ou de bater o seu recorde de vezes que você leu a Bíblia durante um ano, porque isso por si só não vai te levar a lugar nenhum. O aumento que a gente tem que ter, essa busca com todo o coração, é o aumento do nosso interesse e do nosso amor com Deus. Isso que tem que ser aumentado. Então, eu quero que você entenda que se a gente, muitas das vezes, se deixar distrair por outras coisas,
Mesmo que Jesus está na nossa frente, a gente se perde. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Ele porque não se entregam de todo o coração, ignoram os ensinamentos e os cuidados que Ele dá, e aí colocam uma máscara e vão viver uma vida de performance. Isso fica muito mais feio ainda dentro da igreja. Porque imagina pessoas que se dizem cristãs, que vão na igreja, mas que estão preocupadas com a vida de performance. Isso vai fazer com que elas se distraiam, com que elas se afastem de Deus e acabam se aproximando de se tornar um fariseu. Eu falo isso porque eu tenho inúmeros casos, inúmeras vezes que eu vi pessoas chegar para mim e falar assim: ai, hoje eu não estava bem, eu não cantei legal, porque eu fiquei frustradinho porque meu crush não veio. Ah, porque a gente escolheu uma música que dava muito certo com a minha voz, eu estava naquela expectativa dele me ver, e aí ele não veio, e a minha motivação não ter comparecido fez com que eu nem me preocupasse em dar o meu melhor. Pode você ver. Você quer ver um outro exemplo de situação assim? Vai numa igreja que televisiona os cultos, que vai ter uma filmagem para você ver o que acontece. Não que eu tenha nada contra, porque eu acho bênção demais, uma forma de espalhar, mostrar tudo que está acontecendo, isso é ótimo. Mas eu já vi muitos casos assim, inusitados acontecendo. Eu frequentava mesmo uma igreja, televisionava os cultos, eu já vi várias situações por várias vezes, que é o seguinte: o pau quebrando, louvor, tá o pessoal lá conectado, adorando, concentrado, e aí tá um Zé lá, mexendo no celular. Aí tá vindo a câmera. Aí quando o foco vai entrar nele, o que ele faz? Guarda o celular, levanta a mão e ó, só belangando o beijo, igual aquele jogador que não sabe a letra do hino que tá cantando. E aí o foco da câmera passa, e o que ele faz? Tira o celular e continua mexendo de novo, lá vem no Facebook, faz o que tá fazendo. Olha pra você ver, cara, preocupado em quem performance, se mostrar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Cara, quando eu falo de buscar a Deus de todo o coração, como está escrito no texto aqui, não é você se dar o seu 70%, 80%, é 100%. Mas esse aumento, esse 100% de entrega, não quer dizer só 100% do seu tempo, só 100% da sua força, do seu esforço em fazer algo. Mas é 100% desse interesse, dessa dedicação, dessa entrega, desse amor que você tem por Ele. Porque senão não adianta de nada. O próprio texto lá de Mateus 23, aqui na Bíblia, ele fala que os fariseus, eles amavam orar em voz alta, para as pessoas verem que eles eram os espirituais demais, ou então fazer aquelas caras de dó. Aí quando você chegar e perguntar o que está acontecendo, eles falar que eu estou há tantos dias em jejum. Só que isso pra quê, cara? Não leva a lugar nenhum, não tem qualidade, não tem relacionamento com o Espírito Santo, não é isso que ele quer. E isso acontece muito hoje em dia, continua acontecendo. Esses exemplos mesmo que eu dei, desses relatos que eu vi, é um exemplo disso. O dia que a gente conseguir entender que a adoração e a vigília são um estilo de vida, cara. Um amigo meu chamado João, ele deu uma abertura numa vigília que a gente fez, ele mostrou isso assim, de forma muito clara e muito bacana, que a vigília não é só aquele momento da madrugada, é um estado de espírito, a gente está sempre alerta, sempre naquela vibe, e às vezes a nossa distração não faz a gente perceber algo simples assim, você tá vendo? Então, no dia que a gente entender e passar a viver essa adoração, essa vigília como um estilo de vida, o relacionar com Deus, ele vai deixar de ser só um folclore para você. E ele vai passar a ser algo real, algo tangível. E o relacionar com Jesus, isso te coloca acima de muitas coisas. Te coloca acima de doenças, te coloca acima de problema financeiro, te coloca acima do término de namoro. E não porque quando você se relaciona com Jesus, Ele te faz todos os milagres, Ele resolve todos os seus problemas e você vive tranquilo o resto da sua vida. Não, não é isso. É porque o relacionamento com Deus, ele vai te fazer estar num patamar que você vence todas essas coisas, mesmo que você tenha que acordar todos os dias e continuar lidando com elas. É uma outra mentalidade, é uma outra realidade. Cara, você precisa ver que lá na Bíblia fala que Jesus disse assim:
se vocês creem em mim, se vocês tiverem fé, vocês farão obras muito maiores do que as que eu fiz. E eu, quando eu era mais novo, eu falava, cara, não pode. Porque como que a gente vai ser maior que Jesus? Tá errado, tá contradizendo um trem aqui, não tô entendendo. Só que aí nos próximos versículos, ele fala, porque eu vou para o meu Pai. Então ele não estava falando de grandiosidade igual eu estava pensando, que eu ia sair fazendo uns milagres muito mais punk que ele. Não é isso. Não é performance. Ele estava dando uma ideia de continuidade. A gente vai continuar aquilo que ele começou. E agora você quer parar e você quer ver obras que são maiores do que todas essas coisas que eu andei falando aqui? Vai ser o dia que você não só sobreviver, mas você passar a viver sem depender de um milagre, para poder amar, para poder falar e para poder buscar a Deus de todo o coração. Porque você viver um milagre é fofo demais. Você ser usado para poder ser como um canal de milagre na vida de alguém é muito legal. Mas o dia que tudo isso e que nada disso influenciar o amor que você tem e a intensidade da sua busca por Deus, você vai entender o que esse relacionar te coloca acima de outras coisas. E eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu oro para essa pessoa que está me ouvindo, para essa pessoa que está me assistindo. Te peço, Deus, que essa simples mensagem tenha realmente feito sentido na vida dela, que consiga fazer, ó Pai, com que aqueles que estavam distraídos consigam se conectar diretamente contigo de novo. E às vezes aqueles que nunca tiveram essa chance, meu Pai, passam a entender, ó Deus, e querer dar uma chance, se permitir, ó Deus, encontrar o Espírito Santo dentro delas. E que isso, Pai, venha gerar uma transformação e uma mudança de vida por completo. Eu oro te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e até a próxima.